Olá, dando continuidade ao nosso curso, você viu no vídeo anterior que nós tratamos da modelagem de paredes. Hoje nós vamos tratar da modelagem de portas e janelas. Vamos inserir, no caso, janelas no nosso modelo, assim como as portas. Bom, aqui você tem uma textura de fundo de trama de preenchimento, então não dá para ver a janela, como você pode ver aqui no espelhado. Mas como a gente tem aqui a mesma planta espelhada, isso facilita para a gente desenhar. É só observar aqui e você sabe onde é que vai ter janela. As portas a gente já dá para ver. Então, vamos começar com portas. Bom, temos aqui então o nosso elemento portas, nossa ferramenta. E, analogamente ao que a gente viu com relação à parede, você tem nessa janela de propriedade de porta, todos os tipos de porta. Então, a gente vai explorar isso aqui um pouco para vocês verem todas as possibilidades que vocês têm. Pois bem, nós temos porta de batente, basicamente são portas de abrir, onde você tem a porta normal, portas com janelas laterais e bandeiras, uma janela lateral, uma janela lateral e bandeira, uma janela lateral apenas, novamente. São variações das que a gente mais conhece. Porta normal com arco em vez de ser retangular, e as mesmas variações que a gente já viu, só que tendo um arco. Porta de abrir em duas folhas. Porta de abrir em duas folhas. Nesse caso aqui a gente tem as duas folhas iguais. Nesse outro caso a gente tem as folhas uma folha mais estreita. Temos aqui então folhas duplas com folhas iguais, simétricas no caso, e aqui bandeiras laterais. Bandeiras não, perdão. Com janelas laterais, e aqui sim com bandeiras. Bom, e vocês vão explorando aqui as definições de portas que a gente tem, os modelos diferentes. Temos aqui portas de correr, portas dobráveis que a gente chama de porta camarão normalmente, portas giratórias de garagem, vãos apenas. Se você quiser, por exemplo, deixar um vão retangular na sua parede, como a gente costuma usar aqui de vez em quando, você tem aqui essa opção. E vitrines de loja, que são tipos de porta específicos, tá vendo? Aqui. Ok, nós vamos usar nosso padrão. Aqui você tem como definir também o tamanho da sua porta, a sua distância em relação à cota zero, o que normalmente está ligado também à distância entre a parede que a mesma está inserida e a cota zero. O que você pode deixar, por exemplo, ela acima da cota zero, abaixo fica bem estranho. Aqui você define quanto que ela vai entrar na parede, ou se ela vai estar com zero, alinhada no caso com a face da parede. Definições de porta, conforme você vai passando, você vai definindo a mesma. Planta e corte também, você define suas penas. Marcadores de cota, se você quiser usar o marcador é aqui que você define. Aqui novamente. E categoria. Elemento, ele é um elemento porta, a gente pode identificar como porta, por exemplo, PV, porta de vidro, PM, porta de madeira, e vai numerando conforme a nossa necessidade. Função estrutural, ele é um elemento não estrutural. Posição interna. E aqui não se aplica, porque ela vai estar vinculada se aplica. Ela vai estar vinculada à parede, mas ela se aplica. Você pode ter uma parede inteira onde você vai abrir um vão e inserir, no caso, uma porta. Ela se aplica assim. E temos aqui outros itens de listagem que vocês vão explorando e vão descobrindo como definir, né, essa nossa porta. E do mesmo jeito aqui a gente tem todo esse menu onde a gente vai definindo alguns itens da nossa porta. Primeiro, aqui a gente pode definir qual o modelo dela. Aqui a gente vai definir onde que ela vai começar, se no centro da porta ou se no canto dela. Suas dimensões novamente, sua cota em relação à cota zero, quanto que ela entra na parede, marcadores, planta e corte nós já vimos agora, plano de abertura se vertical associado à parede, identificação do elemento, tipo e categorias do nosso elemento. Ok. Vamos então
começar aqui. Note, sempre que eu coloco o mouse aqui, eu tenho aqui então ó, a luz externa, no caso, eu escolho qual lado que quer, então no caso o exterior aqui é esse, e qual lado da minha porta que eu vou abrir. Eu só preciso arrastar o mouse e ele vai me dar essa opção. Uma vez que eu escolho, eu só preciso clicar. Pois bem. Então o que a gente faz aqui agora? Seleciona a nossa porta, eu trago aqui para o canto e normalmente eu dou o espaço que a gente usa, normalmente de 0,5, 0,05, e ela já deixou a boneca aqui conforme a gente costuma deixar. Essa porta ela tem 90. Uma vez já feita, eu posso alterar a hora que eu quiser. Por exemplo, eu posso alterar aqui para 80. Posso alterar para 60. Do jeito que eu quiser. Então vamos manter aqui 90 por 2,10. Ok, vamos então fazer as demais portas e depois a gente vai fazer os vãos e por fim a gente vai fazer janelas. Ok? Vamos então inserir aqui qual é o lado externo desse cômodo, esse aqui, e a minha porta vai abrir para esse lado. Eu seleciono a mesma e defino que eu quero uma porta de 70, por exemplo. Não, mas 70 uma cadeira de rodas não passa, então vamos colocar 80. Por mais que não tenha a dimensão de um banheiro acessível, a gente vai sempre definir dessa forma, né? Vamos criar esse hábito. Temos aqui então nossa boneca, como eu mostrei, e vamos dar continuidade aqui. O externo aqui, novamente 80. Atenção às teclas que a gente usa. Em alguns programas, quando a gente vai digitar, por exemplo, 5 centímetros, digitamos ponto 0,5. Em outros é 0,05. Então, aqui no ArchiCAD, apenas para a gente já começar a se acostumar, é 0,05 e não ponto. Pois bem. Aqui. Vamos colocar aqui 90. E nesse caso aqui, a gente vai colocar a posição externa, não estrutural. Nesses dois casos, nós temos aqui também não estrutural, porém interna. Essa daqui, exterior também. Ok. Pois bem, não falta mais nenhuma porta. Agora a gente tem aqui, no caso, esses dois vãos. Note. Então a gente vai inserir nossos vãos. Então como é que a gente vai fazer isso aqui? Selecionamos eles. E aí a gente pode fazer de duas formas. Primeiro, a gente pode já inserir uma porta que a gente conheça e depois a gente modifica. Escolhendo aqui, no caso, o nosso vão. Temos aqui. Ou, do mesmo modo que a gente fez com a porta, a gente primeiro define ele para depois aplicar. 90, ok. Lado externo. Vejamos aqui na planta ao lado, ele está mais ligado a esse lado aqui, ok. Note que sempre que eu clico em qualquer objeto que seja, uma janela semelhante a essa vai se abrir. A variação dela vai depender do tipo de elemento que vai ser. Em alguns elementos você tem determinadas ferramentas de manipulação, em outros você não tem, ou tem elementos diferentes, enfim. Nesse caso aqui a gente vai arrastar nossa porta até aqui o canto e vai dar o espaço, o espaçamento para o nosso vão aqui que a gente desejar. Vamos colocar 0,5 também. Ok. O próximo vão fica aqui. Ok. Note,
Eu estou arrastando aqui o meu vão, correto? Uma vez que eu chego aqui no meio, note que tem um tracinho pequeno aqui. Isso é a marcação do meio dessa parede. É uma parede só, mas ele vai entender que você tem essa parede e essa. Então é como se dentro dessa parede ele identificou que você vai trabalhar nesse pequeno espaço. Então ele vai te mostrar, ó, com um tique, onde é que você está no meio dessa parede. Ok. E você já tem aqui a marcação dele, do seu vão. Bem, foram inseridas todas as portas. Agora a gente vai começar por janelas. Vamos então aqui pegar nossas janelas. Eu não vou mostrar novamente esses menus porque é basicamente igual. Na nossa janela aqui é o menu igual à porta. A única coisa que dá para mostrar aqui de diferente são os tipos de janela. Você tem janelas básicas, você tem janelas de correr, você tem cunhal e marquise. Você tem aqui janelas guilhotinas, janelas especiais, e esse aqui inclusive é o que a gente tem de diferente aqui também, é o cobogó. Você tem também vãos, lojas de vitrines de loja, perdão, como as portas que a gente tinha. E aqui já é já são outros elementos. Ok. Novamente, o que eu vou fazer? Tem aqui nossa parede e ele vai me indicar onde é que está o meio dessa parede. Ok. Eu tenho aqui também aqui. Vamos tentar alinhar aqui. Ok. E agora eu tenho uma janela diferente, que é essa janela do banheiro, que ela é menor. Note que eu já tenho ela um pouco maior, então eu vou clicar na mesma e definir os seus padrões para que ela fique do jeito que eu quero. Bom, implantamos aqui nossa janela e já modificamos o seu modelo para janela básica. Ok, mudamos também a dimensão. E temos aqui então nossa janela de banheiro. Bom, terminamos aqui então mais um vídeo. Hoje falamos sobre a inserção de portas e janelas. E no próximo vídeo falaremos sobre a inserção de pisos. Ou seja, nós vamos aplicar nossas lajes e texturas da mesma, como paginação de piso, algo bem inicial, para vocês entenderem como é que a gente faz. Até o próximo vídeo.